quarta parte da nossa aula. Da mesma forma que aqui no Brasil, na época da colônia, vigoravam as diretrizes e as normas de Portugal, lá nas 13 colônias, mesmo depois que essas pessoas chegaram lá para habitar naquele lugar com essa intenção de se fixar mesmo na terra e de tornar aquele lugar o seu novo lar, as normativas que vigoravam lá, né, as determinações, as leis, ainda era tudo da Inglaterra, né? Tudo que era aplicado na Inglaterra aplicava-se também lá nas colônias inglesas, na América do Norte. Só que tem uma peculiaridade. Qual a diferença entre isso e o que aconteceu no Brasil? A diferença é que na Inglaterra eles tinham uma outra forma de organização e de compreensão das normas que deveriam reger uma sociedade. Lá vigorava o common law. O que significa common law? É o direito dos costumes. É um direito que não decorre de um corpo de leis escritas e que devem ser seguidas rigorosamente por todos. Não. Lá, o common law é um direito que decorre dos costumes. Costumes que foram sendo herdados de geração após geração, de pais para filhos, até que em algum momento se tornaram do conhecimento de toda aquela geração e os magistrados começavam a decidir as demandas, né, a decidir as questões que chegavam para eles, os reis também que tinham essa função de decidir questões judiciais, eles decidiam com base nesses costumes e não com base em um conjunto de leis escritas, certo? E aí, esse common law, essa ideia, né, dessas leis a partir dos costumes, dessas leis costumeiras, também se aplicou nas colônias da América do Norte, certo? Então, o mesmo common law que era aplicado na Inglaterra passou a ser aplicado nas 13 colônias do Norte. E lá, os costumes, óbvio que na Inglaterra se aplicava esse direito dos costumes em decorrência de inúmeros costumes que foram sendo adquiridos geração após geração e a partir de decisões judiciais que foram sendo tomadas com base nesses costumes. Então, as próximas decisões eram tomadas com base em decisões anteriores relativas a casos semelhantes, né, que tinham decidido de determinada forma, então um outro juiz já pegava aquela decisão, se espelhava nela e continuava decidindo, ou seja, a decisão judicial não se dava a partir de um corpo de leis escritas, certo? Só que a incoerência, né, começou a ganhar espaço, por quê? Porque, como eu disse, na Inglaterra, esses costumes foram sendo adquiridos geração após geração. Só que aplicar esses costumes na América do Norte, em alguns momentos, passou a não dar muito certo. Passou a ficar um tanto quanto incoerente. Então, acabou que lá eles foram adquirindo novos costumes, né? E foi desenvolvido um novo common law, mais adaptado às realidades deles. Mas o que ficou? Ficou a ideia de atrelar as normas a esse direito dos costumes e não a um corpo de leis escritos, certo?